Gente, tão gostando desse ângulo aqui? Ai, meu Deus, eu dei uma faxina aqui no meu quarto, troquei a posição dos móveis porque eu não aguentava mais aquele vídeo bem assim na minha cara. Eu gosto de ter um pouco mais de espaço. E aí, deu uma reorganizada no quarto e agora esse é o ângulo dos vídeos do canal. Mas por enquanto também, tá? Que eu pretendo fazer outras coisas. Meus amores, o Sincerotech está em reconstrução. Mas uma hora isso aqui vai dar certo. Hey people, Gaspidion aqui, esse é meu canal Sinceroteca e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro O Iluminado, do Stephen King. Sim, gente, foi o melhor livro que eu li em 2019. Se você quer ver os outros livros que eu gostei muito do ano passado, é só clicar nos cards, porque tem vídeo de melhores leituras. Também comentei um pouco sobre ele no vídeo de leituras de dezembro, que também tá aqui nos cards, mas eu já tinha programado o vídeo de resenha de O Iluminado. Então vamos pra resenha, tá bom? Prometo parar de encher o saco de vocês com o Iluminado, porque tá tendo overdose de Iluminado aqui nesse canal. Antes da gente começar a conversar sobre essa leitura incrível que eu fiz, eu peço que vocês me sigam em todas as redes sociais. Elas se encontram aqui no box de descrição e aparecem na tela no decorrer do vídeo. Por favor, me sigam lá no Instagram, porque eu tô postando as resenhas dos livros que eu estou lendo por lá, já que eu não consigo fazer vídeo pra todos os livros que eu leio. E faço stories comentando sobre as leituras. Assim, gente, é uma extensão bem legal do canal, o Instagram do Sinceroteca. Por favor, sigam lá, vocês não vão se arrepender. Além disso, eu quero que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo aqui com algum amigo pra ajudar o Sinceroteca a crescer. E comentem aqui embaixo, já leram Iluminado? Sentem vontade de ler? Por favor, gente, vamos ler esse livro aí, porque eu acho, assim, que ele é incrível. Em O Iluminado, a gente conhece o Jack Torrance. Ele é casado com a Wendy e tem um filho chamado Danny. O Danny tem apenas 5 anos, mas é uma criança muito especial. Parece ser um menino bem inteligente, tem uma fala muito desenvolvida para a idade. Só que não é apenas isso. O Danny é especial porque ele é iluminado. Ele tem o dom da iluminação, que os pais não sabem muito bem o que é, mas ao longo do tempo eles vão entendendo mais sobre isso. O Danny consegue ouvir os pensamentos das pessoas, né, sentir ali o que realmente essas pessoas estão sentindo, não só a questão do que elas estão pensando, mas também saber o que está afligindo essas pessoas de certa forma. E ele também consegue prever o futuro, vamos dizer assim, mas ver coisas que podem acontecer. O Jack, gente, tá desempregado, a família tem passado por um momento difícil e por esse motivo ele acaba aceitando uma oferta de emprego que um amigo oferece pra ele. O Jack era professor, mas no último emprego ele acabou batendo num aluno, o que causou a sua demissão. Por isso ele tá passando por dificuldade financeira, tá aí muito estressado porque ele também é alcoólatra, tá tentando ficar sem beber. E tudo que tem acontecido na família dele tem piorado muito a situação. O Jack tá num momento assim de muita aflição, sem saber o que fazer, e é por isso que ele aceita esse emprego de zelador no hotel. Apesar dele ter uma formação, ele vai aceitar sim ser zelador desse hotel, porque ele sente que esse pode ser o recomeço dele e da família, um recomeço para a família dele. Acontece que o Hotel Overlook, gente, que é o lugar para onde ele vai, fica fechado durante o inverno. Por conta da neve, o acesso é muito difícil, então o hotel fica fechado. E eles contratam sempre alguém para que fique fazendo os reparos, cuide do hotel, para que no início da próxima temporada tudo esteja perfeito e o funcionamento ocorra normalmente. Dito isso, o Jack e sua família vão pro Hotel Overlook. O Danny, por exemplo, tá animado e ao mesmo tempo aflito com essa decisão, porque ele percebe que para os pais, principalmente para o pai, essa ida para o Overlook é muito importante, pode ser um grande recomeço. O Danny gosta muito da família, óbvio, crianças tendem a gostar, mas o Danny se desespera só de pensar na possibilidade do divórcio dos pais, até porque ele já sentiu que a mãe já pensou sobre isso algumas vezes. Então ele entende que, pô, vai ser perfeito pra minha família ir pra esse hotel, é o nosso momento de união, enfim, de restabelecer alguns laços. Mas, como eu disse, o Danny sente algumas coisas, ele tem sonhos, ele tem visão, e aí ele teve uma visão macabra desse hotel. Ele sonhou com essa palavra Head Room, que aparece aqui na capa. Ele sente que algo muito ruim pode acontecer lá, e é por isso que ele fica nesse conflito. Meu Deus, pode ser a salvação da minha família, ao mesmo tempo que pode ser a ruína. E aí é muito...
Ai, gente, é muito triste acompanhar esses pensamentos do Dani, porque ele é só uma criança. Apesar do dom da iluminação e etc, ele é uma criança. E aí ele fica com tantas preocupações em relação à família que a gente fica, meu Deus, morrendo de pena desse garoto. Mas ele decide ir, não falar muitas coisas, eles vão pro hotel e ele apoia a decisão ali do pai, né, dos pais. Quando o Jack chega lá, ele é incumbido das tarefas dele. No início é tudo muito normal, o inferno todo começa mesmo quando todo mundo vai embora. Um personagem interessante dessa história que vai ajudar o Danny a entender um pouco mais do hotel e sobre a iluminação é o Halloran. Ele é o cozinheiro do Hotel Overlook, ele fica de férias também, inclusive ele apresenta a cozinha pra Wendy, mostrando tudo que eles vão ter pra comer, enfim, como ela deve cuidar de tudo. Ele é iluminado também, ele percebe que o Danny é iluminado, eles conversam ali meio que através do pensamento. Ele até chama o Danny pra ir embora com ele e deixar só os pais dele lá nesse período. Só que o Danny acaba não aceitando, mas ele explica pro Danny um pouco sobre a iluminação e dá algumas dicas e alguns avisos. Ele proíbe o Danny, por exemplo, de ir no quarto 217, porque ele pode ver algo ali muito ruim. E também dá essa dica de que se ele vê algo muito feio, né, vê alguma coisa assim que não o agrade, que ele feche os olhos e lembre que nada daquilo é real, que nada pode machucá-lo. É bem assim? Veremos. E depois de um tempo, o Jack começa a sofrer com a influência maligna do hotel. Ele começa a ficar mais irritado, ele perde a paciência ali com a família, ele vai ficando com o temperamento cada vez mais explosivo, a vontade de beber aumenta muito, e aí você percebe a mudança de personalidade dele. Só que essa mudança não acontece somente por conta da influência do hotel, né? Então, é o principal fator. Mas é uma mistura ali de fantasmas do hotel com fantasmas do passado, porque o Jack começa a reviver ali momentos anteriores da vida dele, e isso tudo contribui para o surto. Agora eu vou pontuar aqui o que eu mais gostei nesse livro e por que ele se tornou meu favorito. A escrita do King em O Iluminado foi muito certeira. Muita gente me dizia, João, o Iluminado é lento, o início do Iluminado não é bom. Só que eu não senti isso. Eu fiz um buddy read com a Júlia e com a Thaís. Beijo, fadas. A gente tava lendo 5 capítulos por dia. E eu não senti uma leitura lenta. Acontece que o King é muito descritivo. Ele descreve muito bem a cena, o que tá acontecendo, de maneira que você visualiza tudo. Você consegue ver tudo, enxergar tudo da maneira como ele quer. E quem já leu outros livros do King sabe muito bem disso. E pra mim, ele constrói muito bem essa atmosfera do hotel. Ele vai costurando ali o passado do Jack com o que ele tá vivendo no presente. E a gente vai entendendo por que tudo tá rolando. Quando acontece ali o ápice, né? Aquele momento principal, o momento do surto, vamos dizer assim. Você não sente que foi por acaso. Porque você já tá ali a longas páginas, lendo, sentindo junto com os personagens aquele medo, aquela aflição, o ódio. E esse é um dos motivos para eu não gostar do filme. Eu vi o filme depois de ler o livro e achei que as coisas lá aconteceram de uma maneira muito rápida. Quando o Jack vira a chave, na verdade, quando ele entra no hotel, meio que a chave dele já vira. E não é exatamente assim que acontece no livro. O livro, ele traz muito o aspecto humano dos personagens. Apesar de a gente ter esse ódio do Jack aqui por algumas atitudes, você percebe o lado humano dele, a vontade que ele tem de melhorar. E como os traumas do passado influenciam, né, nesse Jack do futuro. Por isso, eu considero a construção dessa narrativa perfeita. Todos os personagens fazem o que fazem devido a inúmeros fatores listados anteriormente. Então, o Danny, ele chega muito inocente naquele hotel. E aí, com o tempo, ele vai se fortalecendo. Ele não se fortalece do nada. Ele vai passando por alguns traumas, vendo algumas coisas, sentindo outras. E quando chega ali no final, quando você percebe um Danny mais corajoso, um menino de 5 anos, mas muito corajoso, não foi do nada, sabe? É um acumulado de experiências que ele viveu. A mesma coisa a Wendy. A Wendy passou por alguns traumas no passado. Jack tinha feito algo com o filho que deixou ela muito magoada. E aí ela tá, assim, tentando dar uma nova chance pro casamento, mas quando ela percebe que as coisas ali estão indo pra um rumo que pode dar muita merda, ela ela enfrenta o Jack, sabe? Ela vai com tudo pra cima dele, ela tenta proteger o filho. E aí você não vê uma personagem tão passiva como a gente vê no filme, por exemplo. A Wendy do filme é um desespero puro. Desculpa, não tava nem conseguindo assistir aquilo direito, pensando, essa não é a minha Wendy. Dito tudo isso, se você é uma pessoa que preza por essa construção de ambiente, essa construção de sentimentos, antes que a loucura toda aconteça, né? Se você não tá afim só de plot twist, se você gosta dessa
narrativa costurada, acho que o Iluminado é perfeito pra você. O terror de Iluminado é muito psicológico, tanto para os personagens que estão vivendo aquela história, quanto pra gente. E é por toda a construção dessa história, personagens com muitas camadas, e um final que sim me agradou, gente. O final do King me agradou, as pessoas reclamam tanto dos finais dele, mas esse aqui eu acho que foi perfeito. É por tudo isso que eu dou 5 arco-íris pra esse livro e um coração de favorito. Com certeza foi, assim, uma ótima escolha pra ler em dezembro. Eu terminei no último dia do ano, mas assim, valeu muito a pena. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei, comentem aqui. Todo mundo que já leu Iluminado, comenta aqui pra gente conversar nos comentários. Nos comentários pode ter mais spoiler, né? E a gente comenta aí sobre cenas específicas. Mas se vocês não leram, é só comprar esse livro com o meu link. Eu vou deixar aqui embaixo o link. Vocês ajudam demais o canal quando vocês compram algum produto com o link que eu forneço, tá certo? Até o próximo vídeo. XOXO! Gaspidão!